Fala pessoal, Tassi Soares para mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou refazer uma arte que me enviaram lá no Instagram da Captain Oficial, pedindo para eu dar a minha opinião sobre uma arte. Então eu resolvi refazer, pegar essa arte, refazer e deixar ela da forma que eu faria se fosse no meu caso, né? Então a arte que a gente recebeu lá no Instagram foi essa daqui. A gente publicou lá e fez uma enquete se vocês gostariam que eu refizesse essa arte, e a maioria das pessoas escolheram que sim. Bom, essa arte aqui, eu dei uma olhada nela e realmente ela não é uma arte que me agrada visualmente, e eu levantei alguns pontos que eu achei que poderiam ser, né, qual seria o ponto que me desagradava. Então eu levantei alguns pontos aqui. Faltou nessa arte profundidade, faltou cor, né? Eu acho que as cores não ficaram atrativas. Sombra, a profundidade e a sombra para mim assim é essencial nesse tipo de post, né, de alimento. Então acho que faltou a profundidade e a sombra. Proporção também eu achei que faltou aqui, porque eu tô vendo um lanche muito grande e uma batata muito pequena, e isso para mim não convence. Então acho que essa parte aí de proporção também faltou. O tamanho da fonte, eu achei que a pessoa que fez essa arte talvez ali não tem muito conhecimento, não sei, fez assim de uma forma que não me agradou. Espaçamento também das letras e o tratamento também dessa imagem, que foi uma coisa que pra mim faltou, né? Então eu vou refazer aqui no Photoshop e vou fazer passo a passo para vocês irem acompanhando, e para quem quiser refazer em casa também. Então vamos lá. Clico em criar, já tá aqui porque o último arquivo que eu fiz era um post de rede social, então já tá com esses tamanhos, já tá com o tamanho certinho, que é 1080 pixels por 1080, resolução 72. Para rede social não precisa mais do que isso, porque se você usar 300, a resolução de 300, fica muito pesado, você vai ter que usar imagens muito grandes, então o ideal aqui é o 72. Bom, a primeira coisa que eu faço quando eu vou criar um post é colocar linhas guias, porque eu gosto muito de que as coisas fiquem equilibradas. E para esse post eu vou usar uma coisa mais centralizada, então eu já deixo as minhas linhas guias aqui ligadas. A primeira coisa que eu vou colocar aqui é o post que me enviaram para eu ter uma base do que eu tenho que fazer. Então eu vou colocar ele aqui no canto e vou deixar ele aqui para eu sempre estar olhando o que eu preciso para me guiar, né, nesse caso. Eu gosto sempre de estar renomeando as camadas e organizando para, se eu tiver que abrir ela uma outra vez, ela não tá aquela bagunça, né? Então eu vou abrir aqui a pastinha. Eu já fiz uma pasta com todos os PNGs que eu vou usar. Vocês podem baixar aí no site que vocês gostam de baixar. E vou colocar aqui uma base de madeira. Eu escolhi uma base de madeira que tem um pouco de perspectiva, né? Ela já imita uma mesa, né? Ela não é simplesmente uma textura como foi usado aqui, ela já tem uma perspectiva para o fundo. Isso ajuda muito quando vocês vão fazer post de alimento, de colocar um produto em cima. Agora eu vou fazer o fundo. Deixa eu colocar aqui, renomear. Mesa. Aqui eu dou um Ctrl, seleciono a arte base, dou um Ctrl G, que aí já fica numa pastinha aqui, e eu renomei como base. Se eu quiser desligar, eu só aperto o olhinho aqui. Então aqui eu já tenho a mesa. Agora eu preciso colocar o fundo. Aqui foi usado um tom de marrom, que pra mim, particularmente, é uma coisa pessoal, eu não usaria num post de alimento. Eu gosto muito de cores mais vibrantes, que para você fazer um patrocinado é mais legal. Então eu já baixei também, já deixei previamente baixado uma imagem que eu achei legal, que poderia usar o fundo com essa imagem. Eu só vou usar essa textura aqui, esse quadrado. Então vou arrastar ela aqui para baixo. Vocês podem renomear como fundo, né? Dou um comando T e aumento.
uma observação é que quando vocês forem aumentar esse tipo de imagem que vocês baixam, ela tem que ter uma qualidade legal para você não aumentar e ela pixelizar, que é dar aquele monte de quadradinho. Então é sempre bom usar uma imagem um pouquinho maior do que 1080 para não dar esse problema. Então aqui eu tenho o background, tenho a mesa e vou colocar o primeiro elemento que é o lanche, né? O hambúrguer. Também já deixei previamente baixado pra gente agilizar o vídeo. Esse hambúrguer, ele tá por baixo da mesa, ó. Vou colocar ele aqui por cima da mesa na camada. Vou renomear hambúrguer. Esse hambúrguer, ele já veio com uma sombra. Alguns PNGs, quando vocês baixam, já vem com sombra. Mas geralmente, como foi no caso da nossa arte base aqui, esse hambúrguer não tem sombra. Então, e ele também não tá numa uma foto legal, ele não tá com uma perspectiva legal. Então, como esse hambúrguer aqui já tem uma sombra, pra mim já estaria pronto aqui a colocação dele. Mas se vocês, por acaso, pegarem um lanche que não tem sombra, tipo esse aqui, eu vou fazer uma sombrinha aqui pra vocês verem como eu faria. Eu faço uma elipse por baixo do hambúrguer. Vou usar a cor preta, vou em filtro e vou em desfoque gaussiano. Eu vou converter em objeto inteligente, porque se eu quiser modificar a forma depois, a cor, ele fica mais fácil. Se eu clicar em rasterizar, ele vira um JPEG, e aí se eu for alterar o tamanho, talvez ele pode dar aquele pixel. Então eu vou converter em objeto inteligente, e aqui eu vou dando a intensidade do filtro que eu quero. Acho que aqui já tá legal. Eu percebi que esse hambúrguer ele tem uma iluminação nesse canto aqui. Então a luz provavelmente está vindo daqui. Então vocês também têm que se atentar a isso. Da onde vem a luz e para onde vai minha sombra. Se a luz está vindo de cá, provavelmente a sombra está vindo para trás. Vou selecionar aqui a sombra, vou dar um Ctrl T. Tá vendo que ele volta até a forma inicial? É porque é um objeto inteligente. Então eu boto ele aqui. Pronto. Mas essa sombra pra mim ainda tá muito falsa. Então eu volto aqui em filtro, vou em desfoque de movimento. Ele vai dar uma suavizada. Vou mexer aqui e vocês vão ver. Ele dá um movimento pro lado, aí aqui eu seleciono o lado que eu quero. Se a luz tivesse vindo um pouco mais da frente, eu poderia colocar ele assim, mais para trás, inclinado, mas eu vou deixar ele um 0 mesmo. E vou dar um pouquinho mais de intensidade. Pronto. Pra mim tá ótima essa sombra, ela tá bem aceitável assim. Opa. Um comando, um Ctrl T. Gente, se eu falar comando, vocês entendam como Ctrl, é porque aqui o meu PC é comando. Essa questão da sombra aqui, quando você começa a jogar sombra na sua montagem, as coisas vão se descolando do fundo. Quando você não joga nenhuma sombra aqui atrás, o lanche fica colado no fundo, entendeu? Então é por isso que eu falo que é importante sempre estar observando essas questões. Eu acho que o fundo ainda está um pouco sem contraste, então eu vou colocar uma sombra aqui, ó. Agora eu vou colocar a batata. Quando eu falei de proporção também, essa questão. Aqui, nessa arte aqui de cima, eu vi que a pessoa colocou uma batata muito pequena. Eu não sei nem se é uma batata. Eu suponho que seja. No meu post, eu vou botar a batata da forma que eu vejo quando eu vou comer um lanche. A batata é um pouco maior do que um hambúrguer. Então eu acho que esse tamanho aqui pra mim tá legal. E aqui tem aquele problema que aconteceu nessa arte. A batata não tem sombra. Então você precisa fazer aqui uma sombra. Porque se o hambúrguer tem uma sombra, ele precisa... Ó, vou botar a batata aqui por trás da sombra. Não, tem que ser por cima mesmo. Então se o hambúrguer tem sombra, provavelmente a batata também tem. Então eu vou fazer aqui rapidinho uma sombra embaixo da batata.
eu duplico, deixa eu renomear batata, eu duplico aqui a batata, eu vou botar sombra, batata, dou 2 cliques em cima, sobreposição de cor, e escolho preto, já tá aqui selecionado, ok. Vou rasterizar essa camada, rasterizar o estilo da camada, e aí ela fica pretinha, tá vendo? Vou dar um Ctrl T, com um Ctrl selecionado, ou comando, vocês vão arrastar aqui para baixo para dar esse mesmo movimento de sombra que tem no lanche, no hambúrguer. E aí aqui eu já deixo, vou mexendo aqui também com o Ctrl, dou um Enter, e eu já tenho uma sombra aqui. Outra coisa que vocês precisam fazer quando tem um produto sobre o outro é também descolar esse produto um do outro. Como eu descolei o hambúrguer do fundo, colocando aquela sensação de sombra lá atrás, eu preciso colocar uma sombra do hambúrguer para batata. É o mesmo sistema. Agora vamos escrever super promoção. Eu não escreveria super promoção porque eu já vi aqui que não gostei. Então eu vou escrever super promo. Eu vou escrever super promo mais por uma questão de estética. Acho que fica legal, as fontes vão ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Eu vou conseguir aumentar bastante para chamar bastante a atenção do cliente. Geralmente eu vejo muito design fazendo isso. Coloca o texto dessa forma, tá legal, depois bota as outras informações, assim como foi feito aqui. Jogou o texto e tá lindo. Ou então botou uma sombra por trás do texto. Eu vejo muito design fazendo isso. Eu faria de uma outra forma, eu não colocaria o texto somente. Eu vou fazer o texto conversar com o fundo, que eu acho que dá um efeito legal. E vocês podem testar isso aí em várias artes que vocês forem fazer. Você dá 2 cliques. Você vem aqui em camada subjacente, vai apertar o Alt e vai selecionar apenas esse triângulo de cá. São 2 triângulos. Você vai puxar e olha o que vai acontecer com o texto. Ele vai meio que fazer parte do fundo. Eu acho esse efeito muito legal. Não uso ele sempre, mas eu acho muito legal. Você pode copiar o estilo da camada clicando com o lado direito e colar no promo. Ele vai ter o mesmo efeito. Se não ficar legal, dá 2 cliques, Alt, vem aqui e testa. Ah, eu quero que fique mais, eu quero que fique menos. Pronto. Pra mim parece que é uma parede que tem uma pintura. Acho isso muito legal. O que tá faltando agora? Deixa eu acender aqui. A fumaça. Eu já baixei também lá no site, PNG. Vou posicionar ela aqui. Ela veio em preto pra mim, mas eu já vou ajustar. Vou jogar ela mais ou menos aqui. Só que eu preciso que ela fique por trás do lanche. Então eu vou arrastar aqui, ó, pra baixo do lanche. Só que eu quero que ela fique na frente do título. Então eu vou puxar o título aqui pra trás. Pronto. Vou pegar essa fumaça e vou... Opa, fumaça. Vou pegar essa fumaça e vou deixar ela branquinha. Vem aqui em imagem, deixar ela selecionada aqui e inverter cor. Pronto, branca. Vou posicionar ela aqui onde eu quero, Ctrl T, posso aumentar um pouquinho. A fumaça tá saindo do lanche. Ficou um pouco grande. Vou tirar um pouquinho da intensidade. É só um detalhe, tem coisas que vocês não precisam, tipo, exagerar. Até porque a gente não vê essa fumaça, né? É só para dar um charme na arte. Aí eu venho aqui e rasterizo, porque se eu
se ela aqui tá como um objeto inteligente, então eu preciso transformar ela em uma camada de imagem. Venho aqui com a borracha e apago, porque ela apareceu aqui embaixo. Só um detalhe. Ah, ficou muito fraquinho, pode aumentar. Eu gosto de, né, meio termo. E agora as informações, acho que do preço e telefone. Bom, eu faria aqui um círculo por cima do lanche. Então vamos trazer ele aqui por cima do lanche. Já vou colocar ele dentro de uma pastinha e vou renomear como preço. Ah, outra coisa que eu não falei. Para eu selecionar assim, ó, somente com o mouse, eu venho aqui em cima e deixo seleção automática camada, que aí eu posso pegar cada camada. Então eu venho aqui no elipse que eu criei, vou dar 2 cliques e vou puxar esse amarelo aqui. Tô fazendo tudo muito de olho assim, mas se eu tivesse fazendo de verdade mesmo, eu ia usar as cores certinhas, tá, gente? Então aqui eu diminuo um pouquinho. Eu acho que esse post é uma promoção, você precisa valorizar o valor dessa promoção. E nessa arte aqui eles não valorizaram, né? Então vamos chamar a atenção. Vou colocar aqui o preço, R$10. Não vou usar essa mesma fonte, vou usar uma fonte mais reta, mais séria assim, porque eu já usei uma fonte aqui mais desenhada e aí não fica legal você exagerar na quantidade de fontes decoradas. Vou dar um clique aqui na elipse e vou puxar uma linha para eu ver onde é o centro certinho. Vou botar o meu preço preto. Gente, se eu estiver fazendo muito rápido é porque isso é meio automático, né? Depois vocês mandam mensagem lá no Instagram que a gente explica de novo como que faz, com mais calma. E agora vou colocar o cifrão e o valor. Essa forma de apresentar preço eu vi, alguém fez em algum lugar, eu vi, e eu gravei e eu achei que era interessante para usar nesse tipo de criativo, né, de post. Mas vocês podem colocar o preço da forma que vocês acharem legal. Vou duplicar essa elipse, porque eu vou precisar diminuir ela para o centro, mais ou menos aqui. Não tô conseguindo ver, eu vou mudar aqui a cor. E vou selecionar a ferramenta de texto, clicar em cima quando aparecer esse desenhozinho assim, uma cobrinha, vocês clicam e aí vocês escrevem o texto que vocês acharem melhor. Vou excluir esse elipse branco, não preciso mais dele. Agora eu vou fazer ajuste. Eu acho que ficou legal assim, dessa forma, eu acho que tá bem chamativo. Não colocaria mais nenhuma informação, a não ser a logomarca. Colocaria uma logomarca aqui. Só que eu vi que aqui na outra arte, ele avisa que essa promoção é somente delivery e tem o telefone. Nessa arte em especial, se eu estivesse fazendo, eu não colocaria o telefone, porque eu acredito que o Instagram do cliente já tem o telefone, se ele trabalha com esse tipo de serviço. Então eu acho irrelevante colocar o telefone na arte, nesse caso. E o somente delivery, talvez eu colocaria de uma forma mais sutil, mais suave. Percebam que eu só usei 2 fontes. Não tem necessidade de você estar inserindo muito tipo de fonte, porque a não ser que peça, raramente eu uso mais do que 2 fontes em um post. É uma para uma coisa mais destacada e outra para aquela coisa mais simples, assim, entendeu? Então essa é uma dica.
Lógico que se precisar você vai usar mais que uma fonte. Eu acho que ficou um post legal, tem contraste. Eu faria outras coisas que eu faria, eu mexeria um pouco mais na questão da profundidade, talvez escurecer um pouquinho mais a mesa lá no fundo, eu mexeria na batata, trabalharia, né, numa edição aqui, deixaria um pouquinho mais com mais contraste, porque eu vi que esse lanche aqui ele tá bem colorido, ele tá com muita nitidez, então eu mexeria um pouquinho aqui. Eu vi que, por exemplo, a luz do hambúrguer tá vindo de cá e essa batata, a luz tá vindo de cá. Pode ser que tenha acontecido isso numa fotografia? Pode, mas o mais certinho era que todos tivessem uma mesma luz, né? Eu sou meio perfeccionista para isso, mas assim, pro que a gente tinha, vou aumentar ele aqui agora, pra vocês verem. Eu acho que ficou bem bacana o resultado, né? Antes e depois. Eu acho que essa arte chama mais atenção, ela tá um pouco mais realista, ela dá vontade de comer porque tem um lanche bonito, tem uma iluminação bonita. Então você que é designer, você tem que ter muita atenção para isso, né? Observar essas coisas, porque você acaba meio que queimando a imagem do seu cliente, isso não é legal. Então tá aqui a arte que eu faria, se fosse no meu caso, não colocaria o telefone, só colocaria aqui nesse canto a logo da empresa em branco também, para dar um contraste. E é isso, espero que vocês tenham conseguido pegar um pouco do que eu fiz aqui. Se ficou muito rápido, ficou difícil, vocês mandem mensagem lá no Instagram Captain Oficial, que a gente vai ter o maior prazer de ensinar, de explicar o que a gente fez, como a gente faz também. E se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like. Se vocês tiverem alguma ideia aí para o próximo vídeo, pode comentar aí embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal, que a gente vai continuar dando dicas, ensinando. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!